Começando o meu, o seu, o nosso, tá começando o meu, o seu, o nosso 082 podcast. Aê! Vamos lá, galera, vamos só assistir aqui e ver esse podcast desse ogrinho que vos fala, né? E vamos que vamos, começando, compartilha aí. Quero ficar com vocês na próxima hora. Tema de hoje do 082 Podcast é medos. E deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Salve, salve, ogros e princesas. Eu sou o Ogro, isso mesmo. Elton dos Santos, o Ogro. Se quer me processar, já tem meu nome, já tem minhas identidades aí, já tem tudo certo. Não tem como esconder, não tem como mostrar a cara mais do que eu estou mostrando aqui. E o objetivo é que esse 082 Podcast a gente consiga conversar com vocês na próxima hora, tá bom? Então, como é que você pode fazer para participar aqui do tema Medos hoje do 082 Podcast? Eu vou falar sobre tudo. Eu vou falar sobre política, educação, sexualidade, quais são os medos, inclusive, que nós, que estamos chegando aí à casa dos 40 anos, a gente tem hoje. E você é muito, mas muito, muito bem-vindo nesse modelo, nesse padrão do nosso digníssimo 082 Podcast. Você é meu convidado pela próxima uma hora aí a estar subindo aqui conosco, a estar conversando um pouquinho mais, e você pode sim participar aqui pelo chat, você pode participar também enviando presentes, você pode participar também contribuindo para que o nosso cenário, nosso canal, nosso material dê uma melhorada. Eu estou usando hoje uns fones de retorno, que é esse aqui, tá? E vamos que vamos para o tema do 082 Podcast de hoje, que são medos, né? Eu queria falar de medos, lembrando que esse nosso vídeo aqui no 082 Podcast, ele tem o apoio da Personal Brain. E para você que quer saber o que é Personal Brain, eu vou explicar rapidinho. Tá passando um monte de coisa agora na vida da gente. Salve, salve da Lu, salve, salve quem tá subindo. Sigam a da Lu também. Beijo para essa pessoa fantástica, maravilhosa que tá aí. E a Personal Brain é a minha empresa, é a empresa que eu construí na época da pandemia para trabalhar com aulas particulares, para trabalhar com capacitações, palestras, e claro que a gente conseguiu crescer agora muito durante esses primeiros 6 meses, e eu vou explicar para vocês. Então esse vídeo é um oferecimento de Personal Brain 82, Personal Brain é a minha empresa, segue lá no Instagram, Personal Brain 82, o personal do cérebro, tá bom? Então bora lá, deixando o primeiro merchan de lado, vamos para o que interessa. Quais são os seus medos? Exatamente. Tá conseguindo me ouvir? O áudio tá legal? O áudio tá beleza? Quais são os seus medos? Vamos lá. Quais são os medos que afligem aqui a galera do TikTok Brasil, do YouTube, das redes sociais? O áudio tá legal, gente? Pode falar aí no chat. Eu tô gravando com uma luz aqui contra. E já é uma coisa também para a gente resolver, por isso que a sua contribuição é muito importante. O áudio tá legal? Ótimo, Dalu. Gente, sigam a Dalu, que eu acho essa mulher fantástica, incrível. Eu acho, inclusive, por mais lives dela fazendo música, tá bom? Mas vamos lá. Eu tenho 37 anos. A minha formação é em geografia e a minha segunda formação ainda incompleta é em ciências jurídicas, direito. E eu comecei no curso de geografia com bastante medo, né? Eu tinha medo porque não era o que eu queria medicina, eu queria os cursos que davam dinheiro. E eu sempre ouvia das pessoas que a gente nunca ia conseguir chegar a um determinado local se não fosse pelas carreiras básicas. Se não fosse pela advocacia, se não fosse pela medicina, se não fosse pela administração, se não fosse pela contabilidade. Tranquilo? E esse medo ele permeou porque eu sou filho de um servidor público e de uma professora. Meu pai é servidor público, minha mãe é professora, e eu cresci numa família de classe média, média, quase que classe média alta. Estudei em boas escolas, eu nunca precisei passar por necessidades financeiras na minha infância, na minha adolescência. Meu pai ralava muito para que isso não acontecesse. Então, até aí, tudo bem. Só que veio a pressão social. E qual é a pressão social que eu digo para vocês? A pressão social era: meus colegas que tinham mais idade, que faziam natação comigo, estavam passando para medicina pela Universidade Federal de Alagoas. Os meus colegas que faziam natação comigo, que tinham mais idade, estavam entrando para a Universidade de Ciências de Saúde, a Uncisal.
Meus colegas que estavam fazendo natação comigo, inglês, estavam se desenvolvendo comigo, estavam começando a entrar na faculdade de Direito. E era um adolescente de 15, 16, 17 anos, e fiquei muito motivado a entrar também na faculdade de Medicina. E aí veio o primeiro medo. E se eu não passar, como é que vai ser? Né? Se eu não passar, como é que vai ser? E aí esse medo eu particularmente tinha, eu teria muita, mas muita pressão observando. Mas e se não der, se não rolar, como é que vai ser? E aí eu tentei medicina em 2003, 2004, 2005. E eu tinha muito medo pelo meu pai, porque meu pai investiu muito na educação da gente, dos 3 filhos, e minha irmã hoje é professora universitária também, ela trabalha na universidade privada aqui também. Meu irmão, ele está abrindo a sua segunda barbearia. Meu irmão que não optou tanto pela carreira acadêmica, nem optou tanto pelo uso da palavra como forma de vida. Mas eu tinha muito medo pelo meu pai. Eu tinha tanto medo de desapontar o meu pai em relação a isso que eu estudava. Parei de nadar, estudava manhã, tarde, noite. Era absurdo, era de domingo a domingo, porque eu queria ver o sorriso no rosto do meu pai, né, tendo um filho aprovado em medicina. Só que aí meu pai também colocou uma outra limitação, que eu deveria fazer o curso de formação de oficiais da Polícia Militar aqui de Alagoas. E aí, quando eu me vi com um monte de coisa na cabeça que não tinha nada a ver com o que eu queria, e nada a ver mesmo, rapaziada, com o que eu queria fazer artes cênicas e queria escrever roteiros de artes cênicas. Para ser bem sincero, eu queria fazer artes cênicas, queria escrever roteiros e queria curtir a minha vida. Eu queria curtir as coisas que eu pudesse fazer. E eu queria trabalhar com o campo criativo. E aí, eu fui lá, prestei o concurso para formação de oficiais e a vida foi tão boa em colocar as coisas no seu determinado lugar que a minha caneta vazou em cima do cartão de prova. O ano era 2010. Pois é, o ano era 2010. Não, o ano era 2003, perdão. E a caneta vazou em cima do cartão. Mal sabia eu que depois vazou em cima das questões de geografia. Mal sabia que depois eu me tornaria professor de geografia. E na faculdade também eu tinha um medo, que era, será que eu vou conseguir emprego? Será que eu vou conseguir um trampo? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir me manter no mercado de trabalho? E aí eu tive um professor, muito gente boa, chamado Ciro Bezerra, na Universidade Federal de Alagoas, que disse, olha, se você tiver medo, nem fica na faculdade, porque o medo não pode acompanhar um professor. E aí eu, com muito aos trancos e barrancos, consegui minha formação. Precisei por uma estratégia, trocar de faculdade para poder trabalhar, e já estava trabalhando durante a graduação, tá? E aí depois eu comecei a dar aula e já estou dando aula aí basicamente há 15 anos em média que eu dou aula. Eu comecei novo, eu estou com 37, então com 22 anos eu já estava dando aula. E me sinto muito feliz em dar aula hoje para a galera. E qual é o meu medo atualmente agora na questão das ciências jurídicas? Primeiro, o curso, gente. É muito caro manter um curso de direito no Brasil. A atmosfera é diferente. Bom dia, Sueli. A atmosfera é diferente para a gente que é progressista, né? Para quem é progressista, para quem é de esquerda, para quem é de um livre pensamento em relação às ideologias, é muito diferente. O curso de direito ele é muito uma caixinha que coloca você dentro dessa caixinha para poder dizer como você deve tratar, como você deve proceder. E eu tive muito medo até um bom tempo, até eu começar a fazer aqui, preparar o roteiro do podcast de hoje e perguntar a você que está aí na rolagem, a você que está aí nas redes sociais, qual é o medo que você tem hoje? Qual é o medo que você tem hoje? Eu tenho medo, por exemplo, de perder o pouco que eu venho construindo na internet, na política, no humor. Eu tenho medo de perder isso. Eu estou fazendo já faço shows de humor há 5 anos. E aqui em Maceió eu estou fazendo já shows de humor também há esse mesmo tempo, mas agora que as coisas, depois da pandemia, que veio a primeira resposta. Eu sou regular numa casa de shows, que é o The Spoilers aqui em Maceió.
Aí tem aqui um bom comentário. Minha filha é assim. Eu disse para fazer o que eu disse para fazer o que faria. Ela feliz optou por design. Parabéns, parabéns. O meu pai, ele veio de uma classe de servidores públicos aqui da capital. Meu pai é servidor público da União. E ele sempre acreditou que o melhor emprego era um concurso público. Mas eu não me sinto confortável hoje no concurso público. Isso impede que eu preste concurso público lá na frente? Não, eu posso prestar concurso público na área da educação para ter a minha certeza, a minha seguridade de uma aposentadoria. Eu não sou contra o Estado, eu gosto de abraçar todas as oportunidades que a vida me der. Mas muito obrigado, Mara Bastos, aí pelo comentário. Muito obrigado mesmo pelo comentário. E é isso, parabéns aí pela mãe que você é, por não ter botado obstáculos no pensamento da sua filha. E o meu pai colocou esses obstáculos e hoje eu, já maduro, já consegui entender por que ele colocou esses obstáculos, né? Meu pai colocou esses obstáculos porque ele vem de uma família muito pobre, uma família de 13 filhos, comum dos anos 40 e 50 aqui no Nordeste. E meu pai, ele só conseguiu vencer na vida quando ele ingressou no concurso público. Quando ele ingressou no serviço público, perdão, ele sentiu que tinha vencido. Só que vencer na década de 80, na década de 70, era ter uma casa, era ter um carro, era ter um emprego regular que trabalhasse das 8 às 6, era final de semana ir à igreja, era você torcer para determinado time, era você não se meter em questões políticas. Esse era o grande modus operandi do pensamento humano na década de 70 e 80. E eu peguei essa transição, galera. Eu peguei a transição ali dessa galera que saiu dos anos 70 e 80, entrou nos anos 90, 2000 e entrou na década de 2010. E eu me lancei no mercado de trabalho ainda nos anos 2000. Eu me lancei no mercado de trabalho em 2007. Então, assim, esse é um grande medo que a gente tem. E se você que é pai, você que é mãe, eu ainda não tive essa dádiva ainda de ter filhos e nem me vejo preparado ou apto para ter filhos ainda. Eu me acho muito imaturo para ser pai. Mas você que é pai, você que é mãe, pense direitinho, tá? Exato, uma recessão danada no fim dos anos 90. Você que é pai, você que é mãe, converse com seu filho acerca do que é legal para ele, do que ele pode entender, do que é bom para o mundo para ele. Se ele quiser fazer mais um ano estudando, sabendo como tá e você tem condições de manter, deixa teu filho mais um ano em casa, tentando entender o mundo. Não é para ficar um ano sentado no sofá comendo biscoito, vendo televisão, não. É um ano para ele se situar como é ser adulto, sabe? Meu pai, ele teve a oportunidade de me ver dando esse resultado, e aí quando o resultado veio foi muito bom. E eu lembro qual foi a melhor sensação que eu tive, e eu digo a vocês, eu digo para meus alunos, sabe? Foi a melhor sensação da minha vida, foi quando eu pude levar meu pai a um restaurante e eu pagar a conta. Sabe? Foi a melhor sensação. A melhor sensação é quando você mora num apartamento que é você que paga, é você que mantém. E, claro, perrengues de grana todo mundo vai passar. Então, eu sinto muito esse medo hoje de perder as poucas coisas que a gente vem conquistando, porque para a classe trabalhadora, perder isso sempre é muito difícil, né? Para a classe trabalhadora, perder isso é sempre muito difícil. Perder o emprego, perder a renda, perder a qualidade. Então, eu decidi nessa metade da vida agora abraçar todas as oportunidades que a vida me der. Se está me dando oportunidade na internet, e agradeço as pessoas que vêm pedindo para fazer aquela live Pix, para fazer aquelas lives mais dinâmicas, para trocar o conteúdo. Eu vou continuar falando de política sim, mas é interessante falar de outras coisas também. Eu abracei a ideia. Se eu tive a oportunidade de voltar a fazer humor, eu abracei a ideia. E só falando mais um mexão, né? Tem show meu agora nessa quarta-feira, não dei spoilers. Eu vou estar com o meu texto, que é o Na Hora H. E vocês podem sim entrar para assistir o meu texto Na Hora H.
Quem é aqui de Maceió, os ingressos vão ser vendidos. É só falar comigo no privado, ou falar com o pessoal da produção, ou no próprio bar. Você pode comprar uma hora antes do evento acontecer, a partir das 19 horas, aqui em Maceió, no bar chamado The Spoilers. The Spoilers Comedy Bar Club. Eu sou regular de lá, eu me apresento com certa regularidade, tipo 3 vezes no mês, todas as quartas-feiras. E é muito gostoso a gente poder falar de humor, de política, de superação de vida num espaço como esse, tá? Era isso. Outra coisa também que a galera tem que observar, um deles é o medo do emprego, da formação, o medo do que as pessoas podem pensar. Eu mudei a minha concepção de casamento quando eu me vi num dilema, se eu continuava casado ou não. E foi um baita dilema. Eu mudei quando eu vi se eu continuava casado ou não. E por que que eu fiz isso? Eu estava na metade do meu casamento, com 6 anos de casado, e eu tinha um comportamento muito explosivo, impulsivo, eu resolvia as coisas de cabeça. E aí, do nada, mas do nada mesmo, eu disse, peraí, se é para estar casado assim, é melhor não estar. E aí minha esposa fez, concordo, se é pra gente estar casado assim, é melhor não estar. Aí a Mara diz aqui de novo, porque nós construímos a vida tijolo, tijolo, vapor, tijolo, sabemos como é bom. Exato. Só que eu tinha muito medo de ficar só, eu tinha muito medo da solidão, porque eu já percebi que eu não sou um animal de ficar só, né? Eu não sou um ser de viver só. Eu sou um ser da política, das artes, do audiovisual. Eu quero mostrar, eu amo cozinhar. Então, pra vocês terem ideia, eu fiz um café gourmet aqui na minha coqueteleira, né? Eu meti aqui café do bom, meti canela, leite. Só estou esperando agora para comprar aquele mixer manual, para poder fazer naquele mixer manual também. E eu tinha muito medo da solidão, de como seria se eu ficasse só, até que eu comecei a experimentar a solidão, né? De maneira bem regrada, eu comecei a observar como era ficar um dia só, 2 dias só. Um final de semana que a minha esposa tinha congresso quando ela viajava, eu precisava saber como era ficar só. E aí eu comecei a ver que eu tinha outras companhias, eu consegui ver que eu tinha outras pessoas, outras coisas, outros espaços. E particularmente eu me sinto muito feliz hoje quando eu consigo me encontrar sozinho numa situação como essa. Eu me sinto mais tranquilo, mais sóbrio, mais sensato, sabe? E é isso, falar para vocês hoje aqui numa câmera, em um podcast, para a galera entender. E lembrando, tá? Só mais um aviso. Esse é um dos últimos episódios dessa temporada 2022-2023 que a gente está fazendo só. Eu acho que nos próximos a gente vai estar fazendo já com outras pessoas, com outras experiências também. E eu quero fazer conversando sobre vários temas. O algoritmo recomenda que a gente fale sobre vários temas, sobre a gente colocar vários temas, sobre a gente discorrer sobre vários temas, que é dessa forma. E você que está passando agora por um casamento que tem problemas como todo casamento tem, é um pouco mais atribulado, um pouco mais agressivo, um pouco mais fora dos padrões, que está sentindo um pouco aí perder a mão, senta, relaxa. Estar só, muitas vezes, é uma coisa muito boa para que você possa colocar as coisas no lugar. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a correr mais, eu comecei a me dedicar mais. Eu tô feliz porque meu rosto tá dando uma secada, Pra galera que não sabe, eu uso barba porque eu sempre tive um preconceito com a minha papada, eu sempre tive cabelo raspado porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. E aí eu deixei o cabelo crescer durante um bom tempo, né? E aí tive cabelo grande por quase 4 anos, agora eu raspei, tô assumindo as minhas entradas, a minha calvície. É muito legal a gente poder ser o que a gente é. E eu fico bobo quando a gente vê essa galera da internet
vendendo aquilo que não é, vendendo aquilo que não faz. E eu vou entrar no terceiro medo. O primeiro medo é o medo relativo às profissões. Segundo medo é o medo relativo ao casamento. E o terceiro medo, isso não é terapia, papo coach, é apenas uma trocação aqui de ideia. Quem quiser subir para conversar, eu garanto que vai ser muito mais tranquilo. O terceiro medo que eu queria colocar é o medo das opiniões, tá? Mas antes eu vou compartilhar aqui a live, compartilhar o nosso 082 podcast para quem queira participar. E você pode fazer o mesmo. Quem está aí, ajuda muito você compartilhando a live, ajuda muito você, se puder e não for lhe fazer falta, enviar um presente. Ajuda muito você poder conversar com as pessoas, ajuda muito você poder discutir sabendo que, olha, tem um cara lá em Alagoas que fala de desenvolvimento mental também. Eu não gosto desse rótulo de coach, eu tenho a formação, mas eu não gosto, eu sou formado pelo Instituto Nacional e tenho as resoluções também da Abra Coach, né? Sou regulamentado na função, tenho certificação, mas eu prefiro conversar com vocês trocando ideia, é mais gostoso falar sobre isso. E aí eu volto a dizer, é dessa forma que a gente acaba se colocando nas plataformas, nas conversas. E eu sou bem tranquilo, mas muito tranquilo em afirmar, tá? O medo agora, o medo das opiniões. Eu fiquei afastado um tempo das lives do TikTok, do Kawaii, das redes sociais de uma maneira geral, porque eu estava sofrendo muito hater. E eu fiquei afastado não por vergonha, é porque eu estava começando a ficar com muito medo das opiniões em relação ao que eu trato como um produto, como um empreendimento. Né? Os meus canais são... mas você fala para 3 pessoas, o público do TikTok é diferente do público do YouTube, que é diferente do público do Instagram, que é diferente do público dos disparos de WhatsApp, que é diferente do público do Telegram, que é diferente desses públicos. O público é bem diferente. Só que a mensagem é a mesma. E aí quando alguém começa a atacar sem ter argumento e começa a atacar ofendendo, obrigado mesmo. A gente acaba se colocando dessa forma. Então eu dei um tempo e estou voltando não com rebranding, não com uma repaginada, mas estou voltando com a mesma essência, só que sem gritar muito. Não tem a necessidade de gritar muito. Para quem não sabe, eu tenho como inspiração o Cauê Moura, o youtuber Cauê Moura. Eu gosto muito, eu comecei a fazer vídeos por causa dele e comecei a fazer vídeo por causa do Cauê Moura, por causa do PC Siqueira, por causa de uma galera assim. A minha cidade é uma cidade pequena, tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes, nos padrões de IBGE. Ela é uma cidade pequena. E deixa eu ler aqui os comentários com mais calma. Pronto. Obrigado mais uma vez, isso é muito bom, obrigado. E eu comecei a fazer vídeo na internet por conta disso, por conta dessa galera. Só que eu vi que a minha persona de gritar, de reclamar, de fazer de um tudo, ela é uma persona que servia para circo aqui no TikTok. E aí eu comecei a me ligar muito nas opiniões. Quando a gente diz eu não ligo para o que os outros falam, isso é uma grande mentira. A gente liga sim para o que as pessoas falam. A gente se importa e se importa bastante com o que as pessoas falam. A gente se importa com like, a gente se importa com dislike. Estão gritando pelo Afrânio aqui. Tanto é que deve ser meu vizinho de prédio, né? Tanto é que a gente se importa tanto que o YouTube retirou a contagem de dislikes. O YouTube retirou essa contagem de dislikes. Né? O Instagram já estuda a maneira também de tornar o ambiente menos tóxico. E a galera tá recorrendo para onde, meus queridos? A galera tá recorrendo para o Discord, a galera tá recorrendo para o Twitter, a galera tá recorrendo agora para Twitch, a galera tá recorrendo agora para espaços que ainda não tem um domínio, que ainda não tem um controle. A galera tá recorrendo para esses lugares. E esse medo da aceitação, medo da opinião, ele é muito tenso, ele é muito complexo. E claro, eu vou fazer lives falando sobre política porque eu preciso, eu gosto muito do tema. Existem lives que são, não tenho nenhuma vergonha de dizer aqui agora, mas existem lives que são patrocinadas, são as lives que dão mais gente. Essa agora eu abri porque é uma gravação do podcast. É uma gravação do nosso podcast que vai ao ar no YouTube todas as sextas-feiras a partir das 18 horas, tá? Então é isso.
É dessa forma, é dessa maneira. E aí a gente acaba falando sobre o terceiro medo, que é o medo da opinião, da aceitação, né? E aí nós temos, querendo ou não, o nosso quarto medo. E qual é esse quarto medo hoje? O quarto medo é o medo diretamente. Você merece receber, pois preste serviço. Obrigado, Vânia. O quarto medo que a gente tem hoje, depois da opinião, é o medo, querendo ou não, da aceitação, é o medo, querendo ou não, das respostas. Agora, aos 37 anos, eu comecei na internet há 10 anos, aí aos 27, já comecei tarde. Eu não comecei falando salve, salve galera, vamos entrar numa banheira de Nutella e ver o que vai acontecer. O meu público é restrito à política, o meu público é restrito à educação, o meu público é restrito a comentários técnicos, o meu público é restrito agora também à educação e ciências jurídicas. Mas quando eu comecei na internet, eu tô vendo aqui no TikTok, efetivamente TikTok, Kawaii, YouTube, nas redes sociais de uma maneira geral, eu tô vendo muito artífice, sabe? Muita gente que fala demais de determinados assuntos, mas tem a profundidade de uma folha de papel na horizontal, tem a profundidade de uma poça d'água. A gente, quando vai aprofundar o assunto, eles correm para o lugar comum. Por exemplo, tá? Nada contra, mas ao mesmo tempo já fazendo a crítica aqui. YouTubers que são monotemáticos, que falam de um determinado tema, tá? Salve, salve, Vani. Beijão pra você. Gente, sigam muito a Vani, tá bom? E eu volto a dizer, quando você faz isso, quando você é monotemático, você vai ter um nicho só. O que eu estou fazendo agora é abraçar outros nichos. O que é que pessoas de 25 a 50, 60 anos querem da vida? A gente tem umas curvas, né? Eu me lembro que aos 15 anos eu estava louco para beijar na boca, e não meu primeiro beijo com 16. Pronto, exposit do ogro aqui agora, né? Aos 15 anos eu estava louco para beijar na boca, vim dar meu primeiro beijo aos 16. Aí depois, aos 17, 18, eu tava louco pra ter minha primeira relação sexual. Aí vim ter praticamente aos, acho que 17. Aí depois, tava louco pra casar. Fui casar aos 21, primeira vez. Aí depois, tava louco pra ser pai. Não consegui ser pai. E aí depois, tava louco pra saber como é que era a vida no mercado de trabalho. Comecei Ó, tá vendo? A digníssima Van Fanny fala aqui que subiu. Pela primeira vez ela que beijou um tomate. Pra você ver. Eu fazia aquele exercício dos dedos, né? E fazia aquele exercício também de você ficar com a língua no copo, mas por aí vai. É gostoso saber dessas experiências. E sigo a Vani, que é uma mulher linda, e acompanhe, ela tem ótimas opiniões. Ácidas, mas são opiniões e devem ser respeitadas do ponto de vista enquanto opinião. Mas a opinião dela é muito carregada de fato, ela traz um fato e é incontestável a gente rebater se não tiver um outro fato que contraponha. E aí eu volto a dizer, esses medos, entendeu? E aí hoje eu tô com 37, eu tô com medo de uma coisa só, eu tô com medo de não ser lembrado. Onde é que a minha história vai acabar? Por isso que eu tô fazendo show de humor, por isso que eu tô para lançar o meu livro. Show de humor, lançando meu livro, por isso que eu tô agora na internet quase que 24 horas. Por isso que eu vou fazer um documentário sobre meu sogro, que é o jornalista Luiz Bartolomeu Dresch. Por isso que eu vou, querendo ou não, agora também abraçar todas as ideias, todas as oportunidades que aparecerem para mim. E eu vou ser bem sincero, tá? Para quem acha, e esse recado é para você que tá aí, que acha que a internet é um espaço pequeno. Se você é uma mulher trans, existe mercado para você poder divulgar. Se você é um homem trans, existe um mercado, nosso mercado, o mercado masculino está de braços abertos para lhe receber. Se você é uma pessoa preta, o nosso mercado, o mercado dos homens pretos, está aqui para te receber. Se você é uma mulher, uma mãe solo, o nosso mercado, o mercado das mães solos, está aqui para te receber. Se você está querendo começar a ser relevante na internet, não vai ser um podcast que vai falar sobre durante uma hora o que você deve ou não fazer. Isso não é meu objetivo. Mas é apresentando pessoas do mesmo nicho que o seu, que você vai entrar numa bolha, e depois tentar furar essa bolha. E você bem direto.
Eu sou muito magoado com a publicidade alagoana desde 2018, desde a Copa de 2018. Tem quase 6 anos que eu sou magoado com a publicidade alagoana. Porque eu fiz uma piada sobre o Lula, e aí que eu não vou estar falando de política, eu vou estar falando de personagens que merecem ser alvo de piada, e um presidente, seja ele de direita, de esquerda, de centro, ele não pode estar longe da piada. Eu fiz uma piada do Lula com um músico aqui da nossa região chamado Mano Walter, que é um cantor de forró conhecido no Brasil todo. O Mano Walter tem uma música assim, ó: vamos fazer um juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer um juramento, por aí vai. E eu simplesmente fiz a piada dizer o seguinte: sabe por que o Lula não gosta do Mano Walter? Porque ele não pode fazer o juramento do dedinho. A piada era essa. Claro que tem uma interpretação, tem um espaço de palco. Eu preparo a galera para dizer como é que vai ser feita a piada. Eu entrego a piada no palco com uma pausa de 3 segundos para poder a galera entender que o Lula não tem o último dedo da mão esquerda. Ele tem aliança e não tem o último dedo da mão esquerda. E a música do Mano Walter fala de juramento do dedinho, né? E aí eu tava aqui para uma rede de supermercados bem chique aqui da minha cidade, que eu ia me apresentar. Eu ia fazer a abertura da Copa nesse supermercado. E era uma presença VIP, era papo de 300 conto, 500 conto, eu acho. E aí a produtora falou comigo, disse o que era. Acho que eu nunca falei isso em um podcast ou em um vídeo. A produtora falou comigo, disse o que era e tudo mais. E aí eu, porra, beleza, ótimo, fiquei super feliz. E 3, 4 horas depois, a mesma produtora liga dizendo que caiu, né? Ó, caiu a presença, caiu o evento e você não tá mais cotado no casting, não tá mais cotado no grupo. Eu, tá, beleza. Mas alguém pegou a pauta, pegou o evento, pegou um outro comediante, um outro digital influencer, pegou o produto. Eu, tá, beleza, sorte pra ele, sucesso pra ele. Eu posso saber quem é? Aí a produtora fez, não, você vai saber na hora, a gente quer evitar qualquer tipo de problema maior. Eu, beleza, pô, sucesso pra ele, tomara que ele consiga fazer a galera curtir. É a estreia do Brasil na Copa, mesmo eu não torcendo, acho que foi um dos motivos também pra eu não pegar o job, é que eu não torço pela seleção brasileira, eu torço pela Itália. E tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Chega o dia da apresentação o dia do job, o dia da apresentação, o dia da estreia do Brasil na Copa, contra a Croácia, se não estiver enganado. Tranquilo, meu velho, beleza. E esse humorista, que não é humorista, um cara que faz tiras de humor, ele não escreve humor, ele não sabe o que é pausa cômica, ele não sabe o que é praticamente dramaticidade no humor, ele não sabe o que é posicionamento de palco, ele não sabe o que é conjunto de iluminação para palco, ele não sabe o que é muitas vezes um telling, ele não sabe nada de humor. Ele sabe só que ele é engraçado. Ser engraçado é diferente de ser humorista, tá? O humorista, ele estuda para isso. Por incrível que pareça, construir uma piada, até uma piada que vai lhe render um processo, você tem que estudar para isso. Chega o cara lá, e não é que o cara me repete a piada que eu tinha feito na nossa reunião de briefing, de criação. O cara repete a piada. Ele não repetiu a piada com a alteração de texto para dar a pegada dele na piada. Ele colocou o seguinte: você sabe por que o Lula não gosta do Mano Walter? Aí vira o microfone para a plateia, não. Aí ele, porque ele não pode fazer o juramento do dedinho. O cara pegou a minha piada por completo, e uma piada de nicho para um público alagoano, para um público que estava acompanhando a piada, e o cara simplesmente repetiu. O cara simplesmente repetiu a piada. Eu encontrei esse cara depois e a vontade que eu tinha realmente era de ser escroto com ele, mas eu achei melhor não. A vontade que eu tinha era de ser grosseiro com ele, mas eu achei melhor não, porque o humor ele cobra. O humor é o pior dos agiotas, ele lhe dá toda a garantia, mas ele cobra. E a cobrança pro mano veio. A cobrança pro mano veio como? Tava ele, todo felizão lá, todo serelepe, todo, né, Wrangles, achando que ia bombar. E teve um convite para participar de uma seletiva de um projeto. E aí eu passei nessa seletiva do projeto.
E aí me apresentei e tudo mais. E aí eu disse, não vou mais fazer show pra ninguém, eu vou criar minha própria produtora. E pra galera que não sabe, eu tenho uma pequena produtora totalmente informal, o nosso capital social é de 5 conto, que é o meu computador e mais os equipamentos que eu registrei. Esse é o nosso capital. Eu não tenho sócios, mas eu gravo as coisas. Então, assim, quando você vê vídeo meu de humor, ele tem o trabalho de uma produtora. Agora que a gente tá comprando coisas desse tipo, galera, ó. Agora que a gente tá comprando microfone de lapela, agora que a gente tá comprando esses fones de retorno, agora que a gente tá dando a moral. Por isso que a ajuda de vocês é muito importante num podcast, é muito importante num projeto. Eu não quero deixar de dar aula, nem quero deixar no futuro de advogar, caso eu vá advogar, para viver do humor. Eu quero aceitar e aproveitar todas as oportunidades que a vida me dá. Todas, sem exceção. E essa do audiovisual é uma oportunidade que a vida está me dando. E aí eu passei nessa seletiva, fui pro projeto, ganhamos nosso cachê, e o cara não participou. E hoje o cara vive de ser assessor parlamentar de vereador da extrema-direita aqui em Maceió. Eu não posso falar nome porque eu quero evitar processo, mas quem é daqui de Maceió sabe dessa história, sabe que dói a gente fazer as coisas e alguém chegar na cara dura, na cara lisa e tomar, né? Isso não é papel de homem, não é papel de uma sociedade que quer construção, e eu acho que esse medo, né, é um medo que eu já superei. Eu sou muito criativo. Quando eu peguei aqui, eu estou falando de um escritóriozinho na minha casa, ao longo a gente tem aqui livros no fundo. Esse livro que aparece aqui para vocês é uma coletânea de direito que eu ainda não parei para ler por completo, só li um dos volumes. Tem muita coisa da área da educação, que eu não estou me despedindo da área da educação para abraçar o direito, muito pelo contrário, eu quero continuar em ambas as áreas. E eu quero fazer o que os grandes homens da humanidade fizeram, né? Guardadas as proporções e sem nenhum pingo de humildade, eu quero fazer o que os grandes homens da humanidade fizeram. Você pega lá o Leonardo da Vinci, pintor, escultor, matemático, o cara ainda era ensaísta, escrevia ensaios, escrevia pequenos textos. Eu quero fazer o que os grandes homens da história fizeram. Ficar com a bunda no sofá, ficar com o pensamento limitado, ficar falando, contando a vitória dos outros, é muito simples. É mais gostoso a gente contar e construir a nossa própria vitória. E aí eu entro um pouco no assunto da política, que era inevitável a gente não falar nesse episódio. Cara, se você hoje está preocupado com o Lula, com o Bolsonaro, com essa galera toda, mano, você tá no caminho errado, tá? Eu vou dar uma dica até para os que acompanham aqui o nosso podcast, para os que gostam do nosso podcast, para os que gostam dessa postura. Não esperem que eu passe a mão na cabeça do Lula para tudo que o Lula está fazendo. Não esperem. Eu vou apontar um dos erros aqui, e aí eu tenho um medo que eu tinha que eu já não tenho mais, que é o de perder seguidores, perder inscritos, que é o Lula precisa ficar mais no Brasil. Eu sei que esse primeiro ano é um ano de viajar e entender o mundo lá fora, mas ele precisa ficar mais no Brasil. Claro, ele acabou de fechar mais um acordo absurdo. Ele colocou Arábia Saudita e África do Sul. Ele acabou de colocar Arábia Saudita, África do Sul e mais 2 países no BRICS. Ele colocou. Ele foi lá e bateu com o cajado na mesa e colocou. Parabéns pro cara. Significa maior velocidade e maior facilidade de comércio entre esses países. Diminuição de fronteiras alfandegárias e comerciais. Beleza, parabéns. Mas acompanhar o sofrimento do Nordeste, acompanhar o processo de privatização, acompanhar a crise econômica que o Brasil passa por conta da direita, que é quem manipula a economia hoje, é isso. E aí eu volto a dizer, eu tenho que criticar porque eu sou um sujeito de mídias. E qual era o meu medo? O meu medo era perder seguidores. Eu já cheguei a perder, gente, por isso que a minha rede até aqui não está monetizada e só veio 1 ou 2 publis para cá. Eu cheguei a perder, tipo, 1.000 seguidores aqui, depois de uma briga com um cara da extrema-direita. Eu vou dar o nome aqui, foi uma briga com o Everton, uma briga com o Derli. Eu cheguei a perder 1.000 seguidores. 1.000 seguidores. Eu printo e mostro a vocês depois, quem quiser. A quantidade que eu tinha na semana antes da briga e a quantidade que eu tinha na semana depois da briga. E aí minha esposa, que faz muitas vezes no show de humor o papel de
papel de produção, ela fez, olha, para de falar de política, mano, a gente tá perdendo seguidor. Para de falar de política, senão a publi não vem, senão não vem, não vem nada que você tá querendo. Para de falar de política, senão vai dar para custear os materiais do canal. Eu disse, não vou parar de falar de política. Eu vou falar agora de uma maneira em que eu consiga apresentar dados e não perca seguidores. Porque isso está virando um comércio. Vamos ser bem sinceros. Um comércio não, perdão, me coloquei de maneira errada. Está virando um negócio, um business, um job. Porque quando a gente vê, e eu falo com todo carinho, tá? Com todo respeito, quando a gente vê meninas lindas passando o dia todo aqui para ganhar rosas, para ganhar Pix, para ganhar donates, para ganhar qualquer tipo de coisa, essas pessoas têm uma meta diária. A própria plataforma estabelece aqui uma meta para você. Você tem que ganhar 10 rosas, você tem que ganhar... E eu aceito hoje com o maior carinho, se você mandar uma contribuição, é para o canal crescer. Mas se você conseguir compartilhar e manter também a retenção da audiência, para mim também é muito bom. Porque no YouTube isso vira AdSense, no Instagram isso vira notoriedade para a galera ir para meus shows, no outro Instagram vira gente que quer consumir meu produto, que é a Personal Brain, e aqui no TikTok vira relevância para que eu possa participar de outras áreas. Então, nem sempre é pelo dinheiro no final do mês, mas ter a atenção de vocês nessa arena virtual que é a internet, ele é muito boa. E eu respeito muito, eu vou até citar nomes aqui, respeito a Anastácia, e ela faz lives grandes, né? Tem live que chega a durar 3 horas, que eu já vi, já acompanhei, 2, 3 horas. Respeito a Anastácia, respeito toda a população LGBT que é APN+, não respeito alguns indivíduos da comunidade, mas a totalidade sim. Alguns indivíduos que nem deveriam estar lá eu não respeito. E não vou dar nome aqui para não criar polêmica. Não é esse o meu foco. Respeito também, por incrível que pareça, os comentaristas políticos, tanto de direita quanto de esquerda, que abrem espaço para comentar o fato, e eu volto a dizer, comentar o fato é diferente de que ter opinião sobre o fato, ou ter apenas uma opinião sobre o tema. E é nisso, eu tive muito medo durante esses últimos 6 meses, quase um ano, mas muito medo mesmo de perder seguidores. Muito medo, mas um medo, sim, um medo incrível, obrigado pelo presente. Um medo incrível de perder seguidores. Mas um medo, nossa mãe, um medo que me tirava o sono. Por quê? Porque eu olhava os números do TikTok no final de uma live, olhava o quanto caía de Pix, porque essa live agora eu mando pra galera no WhatsApp, pra galera que puder ajudar. Então tem live que chega a cair, e não é mentira, tá? Quem quiser eu posso comprovar aqui. Eu digo, vou fazer um podcast assim, a tema é política. Preciso de R$50 para manter a live em pé. Por que 50 conto? É o gasto da manutenção das parcelas de cartão de crédito para microfone, para mesa de som, para... Vamos passar agora a gravar em estúdio. Então, R$50 por live, eu faço 5 lives na semana. Então, R$250 é o valor mensal de apoiadores. Beleza. O seu TikTok tem assinaturas ainda? Não. Então, como é que a gente pode fazer? Enche de presente. Mas aí que tá, eu tenho que entregar algo de volta. Então, já estou pensando na possibilidade de criar grupo de membros. Quem quiser também... deixa eu ver se está chovendo. Não, mas deu uma virada no clima legal aqui, gostosa. Quem quiser também, eu já estou abrindo para aulas e mentorias particulares, tá? E eu sou capacitado e habilitado para fazer isso, então eu posso fazer. E é isso, galera. Você ajuda de diversas maneiras, curtindo a live, compartilhando a live. Você ajuda muitas vezes mandando presente, você ajuda muitas vezes divulgando que tem um menino em Maceió que está empreendendo no ramo da cultura digital. E eu sou professor de cultura digital pelo Novo Ensino Médio. Eu tenho cursos e certificações, dou aula hoje no colégio aqui em Maceió. Mas esse medo de perder seguidores, que é o nosso quarto medo, ele é assustador. Nossa, mãe, ele me faz perder o sono. Me faz perder o sono, tá? Ele me faz perder o sono, porque é um medo que se transforma em finanças. Pra vocês terem ideia, essa caixinha aqui é a caixinha desse fone que eu estou usando. O fone desse é uma bala, é uma nota para você usar. Quando você investe sem ter o retorno, é investimento às cegas.
programa de computador para jogar o áudio. E eu tenho inspiração que a Michelle, das Travas da Vida, sigam as Travas da Vida, sigam a Michelle nas redes sociais, sigam a Vani nas redes sociais, porque quando você tem uma persona muito forte, né? Anastácia, Michelle, toda a população LGBT, toda a população trans, toda a população preta. Ó, chegamos a 2K de curtidas. Obrigado, gente. Quando a gente segue essa galera tira do bolso para fazer live. Tá? Eu já levei, por isso que eu saí durante uma semana do TikTok. Eu já levei gritos aqui em live de que eu era patrocinado para destruir live. Isso é uma verdade também, não é uma mentira. Mas a forma com que foi colocado é que eu era pago. Eu era pago para destruir lives da direita. Não era bem assim. Eu às vezes estava na faculdade e a galera dizia, sobe na live e tá fazendo isso. Aí eu, pô, não tem como, eu tenho questão com audiovisual, eu gosto de produzir, o meu canal tá ficando do jeitinho que eu quero, a minha casinha é o meu canal. A galera, não, a gente paga pra você subir na live. Eu, tá, bora. Só que eu não subia na live com mentiras. E nem subo na live com mentiras. Eu subo com os fatos, com argumentação. Ouço muitas vezes se houver um contraditório. Adoro ouvir o contraditório, se for um contraditório digno de ser ouvido. Mas já aconteceu já de gente da direita perguntar quanto eu queria para estragar uma live de um cara pequeno de esquerda, mas que tava bombando. A live do cara tava batendo 400 pessoas. E 400 pessoas hoje no TikTok, numa live, esse cara tá estourado. Sabe por quê? Eu já contei, já botei isso no caderninho já. Eu já peguei período de live. Ah, obrigado, Mara. Bom trabalho e sucesso para você e parabéns pelo que você fez em relação à sua filha. E assim, já contei, tinha período que tinha 50 lives. Por que eu não faço batalha também? Porque eu percebo que as batalhas no TikTok, no Kawaii, no YouTube, no Instagram, as batalhas ou os vídeos compartilhados, você acaba dividindo audiências. Eu acho muito legal dividir audiências, mas eu acho que quem quer viver de mídias tem que compartilhar e conquistar audiências também, não dividi-las ou somente dividi-las. Tá? Então, gente, esse é um outro medo que eu tinha. E para colocar aqui meu último medo, meu quinto medo, eu diria que o meu quinto medo, por incrível que pareça, ainda é o medo do sucesso. Nossa, e como o sucesso dá medo quando a gente tem os pés no chão, né? E me permitam contar aqui por que o sucesso dá medo quando a gente tem os pés no chão. Eu vou ter que assumir aqui, tá? Por um período eu me deslumbrei nas plataformas. Foi um período que estava caindo grana, foi um período em que não estava caindo o AdSense do YouTube, mas estava caindo alguns vídeos patrocinados. E por falar em vídeo patrocinado, esse vídeo tem um oferecimento de Personal Brain 82, a minha marca. Então assim, quando a galera começou dessa forma, eu fiquei deslumbrado. Era gente ligando, pedindo para eu entrar em live, gente ligando, pedindo para eu participar de podcast e webcast durante a pandemia. Era gente... E eu me sentindo o máximo, sabe? A minha primeira conta chegou a 25 mil, ela caiu, quebrou. Essa já é a minha quinta conta aqui na plataforma. Pô, fiquei deslumbrado. Fizemos uma live em que eu tirei a barba, que o objetivo era a gente arrecadar papo de 400 conto, mas a gente arrecadou bem mais do que isso. E... pô, subiu pra cabeça, não vou dizer que não. Subiu, deu uma deslumbrada. Eu fiquei tipo, nossa, pô, pra um youtuber de uma cidade pequena do Nordeste, até que eu tô tendo uma relevância legal. Nós fizemos durante a pandemia a maior live sobre eleições. É uma plataforma digital, foi no meu canal, então assim, eu me lembro que terminou a live, eu só fazia eu, minha esposa, meu cunhado, a gente pulava e chorava, porque a gente tinha batido os sites aqui de notícias aqui, né? Só que com o tempo você vai percebendo que o dinheiro que caía, ele fica menor, porque as pessoas perdem o interesse nisso. E aí o sucesso também, e aqui em Maceió pelo menos a comédia está me dando isso, eu posso falar do que eu quero, contra quem eu quero, da forma com quem eu quero, eu tenho a persona do ogro ser um humorista, né? Também é muito valioso. E aí, gente, não tem como não disfarçar. O medo do sucesso, ele é um medo muito grande para quem tem os pés no chão. Toda vez que eu começo a subir um pouquinho mais,
eu paro e faço, pô, lembra de onde você veio, lembra quem tu era e lembra onde é que tu tá agora, mano. Lembra só quem tu era, de onde tu veio e quem tu é agora. Só lembra disso. E é o que eu tento fazer, eu tento lembrar quem eu era, de onde eu vim, pra onde eu vou, o que é que eu vou fazer. Porque, por incrível que pareça, e eu volto a dizer, tá? Por incrível que pareça, a gente tem muito disso. Mas tem demais disso. Sabe, a gente tem uma sociedade que ela é doente, a gente tem uma sociedade que ela endeusa pessoas na medida fora do comum, não diria que na medida certa, mas na medida fora do comum. Quando eu vi gente, depois que eu fiz um evento aqui, que eu fui convidado para fazer o lançamento, num shopping aqui, foi eu e mais 5 digital influencers. Um evento de lançamento do filme dos Avengers, a gente foi chamado para cobrir, que tinha cupcake e tudo mais, e eu vi um moleque querendo tirar foto comigo. Eu achei aquilo ali o máximo. Pô, o moleque quer tirar foto com o ogro, né? E eu com camisa de anime e tudo mais, eu me senti, pô, aquilo ali era legal demais. Só que quando eu tava no Uber voltando para casa, eu fiquei pensando, isso tudo vai acabar. Isso tudo vai reduzir. Se hoje eu sou o queridinho aqui em Alagoas da cultura pop, pode ser que na minha cidade, pode ser que eu não seja daqui a um tempo. Então esse medo do sucesso também me dá um certo medo, porque quem tá aqui, me desculpe a sinceridade, tá, gente? Quem tá aqui nessas plataformas digitais não tá aqui para passar o tempo. E eu faço um desafio, se o sucesso sorrir para você, você não vai sorrir de volta? Eu vejo uma live que eu vejo a Vani, a Anastácia, eu vejo uma live em que eu vejo o meu querido colega aqui, o Atílio. Eu vejo live em que eu vejo aqui os meus colegas da esquerda, da direita, os meus colegas que gravam webcast também falando. Vejo live que tem a Michelle. Alguns eu projeto em acompanhar, em querer estar perto. Outros eu vejo que o cara quer só o hype e acaba esquecendo o conteúdo. E é isso que me incomoda. Então, para eu subir agora num debate, pode ser no TikTok, no Kawaii, no Facebook, para eu subir numa live e conversar com alguém, para eu entrar num podcast agora, não é que eu vou cobrar para o cara fazer isso. Não, de forma alguma. Não vou cobrar por um canal para aparecer. Mas eu vou querer no mínimo que tenha uma certa relevância. Porque senão a gente acaba tendo aquele provérbio, né? Quem fala demais... Não é um provérbio, é um ditado, perdão. Quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo. E eu não quero dar bom dia a cavalo. Sabe? Quem muito fala, quem fala demais, acaba dando bom dia a cavalo. Eu não quero dar bom dia a cavalo. Só isso. Eu não quero ter que justificar na minha presença, muitas vezes, a necessidade de teve uma treta, chama o ogro. Teve uma treta jurídica, chama o ogro. Porque aí, primeiro, disso aí, para eu ser acusado de estar exercendo a advocacia de maneira ilegal, por não ser formado ainda, é um pulo. Mesmo eu sabendo quais são os princípios da advocacia. Para exercer a advocacia, eu tinha que ser portador de inscrição da ordem, eu teria que ter inscrição ativa na ordem, eu teria que ter formação completa no curso de direito e eu teria que ter uma procuração ou uma autorização ou um consentimento verbal da parte a qual eu queira representar ou da parte a qual eu me manifesto em representar. Do contrário, eu estou fazendo só defesa de alguém ou defesa ou juízo de valor de alguém. Salve, salve, Matheus. Então é isso. Eu tenho que tomar cuidado para não dar palco para essa galera. E essa galera que está aqui hoje, ela é inimiga do sucesso alheio. Se você hoje está falando de um tema legal, eu vejo a Odara, né? Falando, eu vejo a Odara falando, eu vejo a Francinalda falando, eu vejo a Fran, eu vejo a Odara, eu vejo o Atílio, eu vejo essa galera toda falando. Pô, quando eles fazem lives boas, lives gostosas, lives que a gente pode ter um certo resultado, é digno de respeito. Mas quando eles fazem uma live que a gente sabe que a galera que tá ali tá usando esses colegas para poder subir, para poder se projetar, é lastimável. Sabe? É uma galera que não tem argumento e a internet tá cheia disso.
Eu fiquei muito chateado agora porque eu fiquei vendo a Camila Loures, que é uma youtuber, tiktoker, digital influencer negra. Ela precisou forjar um evento para poder voltar aos holofotes, né? A Camila Loures vai lá, que medo é esse de perder essa fama, de perder esse sucesso? Ele vem, ele vai, cara. Você tem que estar pronto para ter atividades financeiras que mantenham isso, sabe? Então a Camila Loures, ela colocou 7 seguranças. Ela disse que foi o shopping, mas o shopping já disse que não participou dessa operação. Ela colocou 7 seguranças porque ela foi fazer o lançamento de uma marca, uma parceria da Vult com ela. Cara, beleza, você tem todo o direito de fazer isso. Mas, todavia, porém, fazer isso para poder aparecer nos sites de fofoca não rola, sabe? E aqui nessa plataforma e nas plataformas gerais, como no YouTube também, tem muitos cortes de canal. Já tem corte meu por aí, corte meu debatendo, corte meu falando a minha defesa em relação a Stalin, corte meu falando por que eu sou um cara radical da extrema esquerda. E tá tudo bem você ter um corte meu sobre isso. Agora você viu o vídeo, o contexto inteiro? Você pensou no vídeo no contexto inteiro? Você se deu ao trabalho de pesquisar porque eu sou um indivíduo de extrema esquerda? Quando eu pergunto às pessoas, e a ideia dessa nova fase do podcast é chamar a galera, e você tá muito, a partir do próximo episódio, você será muito, mas muito bem-vindo para interagir comigo, para interagir com os nossos convidados. Eu vou entrevistar, acho que no primeiro podcast, no nosso primeiro podcast, eu vou entrevistar o PH, e o PH é um professor de educação física que me incentivou no empreendedorismo. Foi o cara que fez com que eu ganhasse uma grana legal agora no mês de agosto. PH, Pedro Henrique. E também, eu também vou entrevistar depois a Anne Aniomena, que é uma corredora de aventuras, de corrida de aventura. Mulher linda e mãe, tem um filhão aí de 12 anos e ela vai falar os desafios de ser mãe. Bom dia, Edu. Ela tem o desafio de ser mãe. E vou entrevistar a minha esposa também, que é professora. Vou entrevistar até os manos, cara, que eu tinha a visão de não dar palco. Eu tô decidindo agora fazer um voto de confiança, de entrevistar os caras que são contra a visão política e a visão de mundo que eu tenho. Não só a política, mas a visão de mundo que eu tenho. Cheirinho bom de canela. A visão de mundo que eu tenho é: nós somos livres, nada nos prende, nós somos diretos, nada nos guarda. E eu prefiro usar, inclusive, nesse rolê, a equação lógico-matemática do Descartes. Se tem problema, tem solução. Se tem solução, logo é um problema. Para todo problema existe solução. Não existe solução, não existe problema. É mais ou menos essa a equação lógico-matemática do Descartes. A equação lógico-filosófica, perdão, Descartes. E é isso. Quando a gente começa a falar dessa forma, eu quero muito conversar com pessoas. Eu quero saber o que é que as pessoas têm a dizer sobre vários temas. Mas eu quero que as pessoas tragam para mim, em respeito à minha inteligência e à inteligência do público, que as pessoas tragam fatos, não tragam achismos. O meu podcast não é um podcast de opinião, né? O meu podcast é um podcast de informação, de fato. O fato é uma coisa que eu não admito, tá, gente? Eu postei no Instagram. Bom dia. Eu postei no Instagram há um tempo atrás, há uns 4 dias atrás, o início da minha dieta, que eu vou entrar em cutting para fazer minha primeira corrida depois de 2 anos. E eu postei, eu pesei, eu vi o valor nutricional, eu sabia o que eu estava fazendo e postei meia banda de abacate às 4h40 da manhã e a minha segunda refeição seria às 14 horas. Pela quantidade de gramas de abacate que eu estava consumindo ali, eu teria uma capacidade de receber e ter energia guardada para o que eu ia fazer, que era correr 8 quilômetros
e dar aula, que é uma atividade com bem menos energia. Eu não dou aula de educação física, eu dou aula de geografia, cultura digital, né? Desenvolvimento de metodologia acadêmica, de pesquisa. Eu não dou aula de educação física, eu não dou aula numa quadra, eu não dou aula de personal training. E eu postei essa banda de abacate. E aí, quando eu postei essa banda de abacate lá no meu Instagram, veio uma menina muito educada, diga-se de passagem, mas muito ainda arraigado nela esse conceito de achar que ela é a dona da verdade, e veio dizer o seguinte: ogro, não faça isso. Abacate é um veneno no processo de perda de peso. Você deveria era fazer o aeróbico longo em jejum. Porque de acordo com a Mayra Card, aí eu já parei tudo. Já parei tudo na hora. Mayra Card, meu ovo esquerdo. Não tem Mayra Card certa. Quando veio com esse negócio, minha linda, olha, primeiro, agradeço pelo fato de você estar se preocupando com a minha postagem. Obrigado, isso gera engajamento. Mas eu não confio, não respeito a Mayra Card. Eu não respeito a Mayra Card. Não respeito. Agora, você quer que eu pegue a tese conservadora? Eu vou usar o conservadorismo para derrotar a Mayra Card. Você quer que eu pegue a tese científica? Eu vou usar a tese científica para derrotar a Mayra Card. E se você quiser que eu pegue a pauta de esquerda humanista, eu vou pegar também. Eu posso derrotar o argumento Mayra Card em 3 teses para você. 3. Eu lhe digo quais são as 3. Na tese conservadora, ela acabou com o casamento do Tiago Negro, do Primo Rico. Ela foi contratada enquanto o cara era casado ainda. Na tese conservadora, que é uma tese que eu não defendo, mas me aproprio dela para defender esse argumento. Ela acabou com o casamento do Tiago Negro. Ele era casado, ela foi lá contratada para ser a mulher que ia trazer a modificação da alimentação deles, e ela conseguiu destruir o que é mais sagrado na sociedade cristã, que é a questão do casamento. Primeiro argumento. Na tese progressista, a Mayra Card, ela apresenta muitos valores de Deus e ela coloca Deus acima da ciência, o que é praticamente um proselitismo. Ela coloca Deus acima da ciência, o que é praticamente um negacionismo. Ela coloca Deus e ela coloca fatores humanos acima de pesquisa, o que é um pensamento anticientífico. E na visão da esquerda, a Mayra Card é somente uma oportunista que usa do alto alcance que ela tem por ter participado de um reality show e ter sido casada com um cara que também tem uma certa relevância e sempre buscar homens que têm uma certa relevância. Ela usa isso para validar o seu falso conhecimento e acaba atribuindo, como ela atribuiu agora à mulher do jogador Thiago Silva, um programa, um protocolo, como está na época agora de falar, de emagrecimento, que custou 300 mil reais. Então pronto, eu respeito muito os nutricionistas, eu sabia o que eu estava fazendo quando eu me decidi colocar ali quase que 150 gramas de abacate puro, que é um alimento rico em gordura. Eu sabia que eu tinha energia, por exemplo, até as 4 da tarde. E eu sabia qual era a composição nutricional de 150 gramas de abacate. Mas isso acabou gerando uma celeuma, que é o que a gente está vendo agora. Gente que fala de pão que engorda. Pão é um veneno. Açúcar é um veneno. E aí a gente acaba criando uma hipopalatividade, ou seja, alimentos que são abaixo do que é palatável, e a vida fica chata. Por quê? Porque o pensamento capitalista moderno faz com que todos os problemas no comercial acabe com a Coca-Cola. A vida cria que muitas vezes, para descontar a tensão da semana, você faça um churrasquinho no domingo. E o capitalismo, através da propaganda, ele se apropriou disso. Então, quando a gente vê a Mayra Card, que não é formada em nutrição, ela foi processada, inclusive, pelo Conselho Regional de Nutrição da Seccional do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ela tem processos na justiça movidos por nutricionistas. É como eu, que sou um ex-atleta, sou um profissional hoje da educação e sou um profissional hoje da questão da mudança de comportamento humano, me atrever a dar palestras no campo da psicologia. Isso é exercício ilegal da profissão psicólogo. Quando ela vai lá e ela diz que vai fazer um protocolo alimentar, ela, Joyce Hasselman e tantas outras, quando elas dizem que vão fazer um protocolo alimentar, galera, protocolo alimentar é para ela escapar do crime. Bom dia, Marcos. É para ela escapar do crime
de prescrição de receita ou atividade ilegal, o exercício da atividade ilegal da nutrição. Porque se tem uma categoria, ou melhor, se tem uma classe, que é uma classe que defende cada palmo, cada centímetro de chão que está pisando, essa classe é a classe médica, a classe dos trabalhadores de saúde. Isso é fato. Agora, se tem uma classe que não está muito aí, nem aí para o que está acontecendo, e uma classe que deixa as coisas andarem, é a galera que trabalha com internet. Todo mundo pode falar o que quer na internet. Aqui nas plataformas a gente vê gente falando que o Brasil não avançou durante o governo Bolsonaro por conta da pandemia. E aí a gente pega o índice de recuperação econômica dos outros países que foram afetados pela pandemia na mesma proporção que o Brasil, quando anteciparam a luta em relação à vacina, tiveram avanços. E aí? Aí você pega, por exemplo, a gente falando agora da questão de nutrição. O Brasil tem um problema nutricional grave. A gente tem gente obesa que é desnutrida. E a galera faz, oxe, como assim? E eu me dei o trabalho de ler alguns tratados de nutrição. O cara que é obeso é o cara que tem a hiperoferta de alimentos que o próprio capitalismo coloca. Quais são as hiperofertas de alimentos? Os processados, os ultraprocessados, os alimentos de fácil consumo e de rápido consumo. Eu fiz o teste agora, eu vou fazer isso e botar no meu canal também, gente. Um pacote de bolacha ou de biscoito, como você queira chamar, um traquinas, custa aqui em Maceió, papo de quase 3 contos. E é uma bolacha que a molecada ama, um biscoito que a molecada adora, se amarra. E aí você pega, por exemplo, um mamão que eu comprei para lanchar, e eu estou tentando sair o máximo dessa dieta de arroz, feijão, carne frita. Estou começando a consumir mais verdura, mais salada, mais fruta, mais sucos com a fruta in natura, sem tanto adoçante e tanto açúcar. E, pô, velho, o mamão custa R$1,50. R$1,50 um mamão a unidade. Se for por quilo, é R$4 o quilo. Eu paguei R$2,20, eu acho, no mamão. E se eu fosse pagar o biscoito para lanchar à tarde, entre uma aula e outra, eu pagaria quase 4 conto, ou mais de 4 conto, numa loja de conveniência entre um prédio e outro aqui na cidade onde eu dou aula. E aí eu parei, sentei na praça e fiquei pensando sobre aquilo. Eu sentei na praça enquanto eu comi o mamão, com semente, com tudo, e fiquei pensando como o trabalhador é levado a ingerir alimentos hipercalóricos e ter um mecanismo de compensação pela hiperpalatabilidade. Né? A cerveja tem que estar estupidamente gelada para contrastar com a picanha e a gordura no salzinho e no tempero ao gosto, e tem que ter, querendo ou não, o refrigerante para as crianças no final de semana, porque isso simplifica para a galera a ideia de um status social. Quer dizer, olha que eu trabalho, mas final de semana minha cervejinha é de lei. Eu trabalho, mas quem toma cerveja final de semana é minha esposa, brother. Final de semana é período para trabalhar mais. Por quê? Porque eu me sinto mais confortável assim. Me sinto confortável depois que eu parei de beber. Eu me sinto confortável agora que eu estou correndo 8K por dia. Quem quiser acompanhar lá no Instagram minha saga. 8 quilômetros por dia. Tem dia que eu faço 10, tem dia que eu faço 12, tem dia que eu faço 8. Final de semana agora não, porque eu estou prevenindo lesão. Eu troquei de tênis. Estou usando monitoramento agora praticamente de relógio 24 horas. Meu sono melhorou. Mas eu sou um trabalhador também. Eu também tenho que apresentar resultados. E aí, galera, o fast food, e aí a cerveja, e aí a picanha, e aí a churrascaria preço popular, tá? Churrascaria preço popular, picanha, cervejinha, chopp, essa molecada que praticamente come no fast food o tempo todo. Eu tenho o dia que eu comi a besteira, é quinta e sexta no colégio que eu dou aula, é o dia que eu me reservo a comer besteira. Mas o esforço que eu faço para poder perder qualquer peso, eu estou numa fase agora que estou precisando perder a gordura do abdômen. Rosto já deu uma secada, eu estou feliz, braços também, só que eu quero perder agora a pior gordura, que é a abdominal. Mas a classe trabalhadora, você que é trabalhador, preste atenção na sua saúde, cara. Não estou falando aqui, siga Ipitomba. Cara, pitomba deve ser legal. Aqui no Nordeste a gente tem pitomba. Acho que já passou até a época de pitomba, siriguela. Siriguela é bom com a caninha, cara. Mas como eu não bebo mais, então desejo a você ótimos goles aí. Bebe com moderação, vai.
Então, assim, cuidado. Quando a galera, quando a galera tem essa pegada de colocar na cabeça do trabalhador que ele vai fazer um protocolo alimentar, por isso que os alimentos nos hortifrutis, e eu vou dar uma dica para você, tá? Se você começar a comprar com frequência no hortifruti, você vai ganhar algumas frutinhas ali extras depois de uma semana. Porque o cara prefere vender para você cobrando 50 centavos a mais na unidade daquele alimento que ele vai jogar fora do que ele ter que realmente jogar fora. Aconteceu comigo. Eu comecei comprando segunda-feira um mamão, terça-feira fui lá no hortifruti, comprei uma maçã, hortifruti de bairro pequenininho. E eu chego sempre falando, ó, sou professor, que legal, não sei o que, papapá. Segunda-feira foi um mamão, terça-feira foi uma maçã, quarta-feira foi uma banana. Aí quinta-feira eu sabia que eu poderia comer abacate de novo. Aí na sexta-feira eu queria comer uva. Quando chegou na sexta-feira eu digo, pô, e essas aí vão pro lixo, cara? Aí o cara já assim, desacreditado, né? Ele infelizmente vão pro lixo. Eu digo, pô, eu pago 50 centavos em cada unidade aí, pô, é minha janta já, velho. O cara, não, professor, pode levar. A classe trabalhadora hoje, ela está tão desacreditada em relação à sua própria capacidade de produção que o alimento, que é uma coisa sagrada para qualquer pessoa, você pode ser cristão, deísta, não deísta, ateu. Alimento é sagrado, a sacralidade de um alimento ela ainda existe. E quando você abandona essa sacralidade desse alimento por conta do capital, que é você escolher jogar a comida fora do que você dá para alguém, quando você vê, pô, eu pago 50 centavos em cada unidade. Eu pago R$ 1 a mais em cada unidade de fruta que você vai jogar no lixo. E o cara faz, porra, é isso, o caminho é esse, eu tenho que vender para essa galera. Existem projetos como Mesa Brasil, existem projetos como o Natal Sem Fome, existem vários projetos e você pode influenciar um produtor de alimentos da sua região ou um pequeno vendedor a vender esse excedente para a galera. Eu mesmo não quero virar um crudívoro, eu não quero virar um cara que só coma frutas cruas, leguminosas cruas. Não quero virar um crudívoro, não quero virar um crudívoro. Eu ainda gosto muito do sabor da carne. E a carne para a classe trabalhadora ela tem um preço de ascensão social, isso é um fato. Antropologicamente, a gente sabe que o homem quando passa a comer carne, ele diz, ó, que nós somos o topo dessa cadeia socioevolutiva. Não tem como dizer que não, tá? E ele evolui mais ainda quando ele para de comer carne e consegue encontrar em outras formas a obtenção de proteína. Mas isso não é um assunto para ser discutido na política, isso é um assunto para ser discutido na nutrição. Existe uma corrente que defende isso e eu respeito essa corrente que defende isso e tá tudo bem. Como existe uma corrente que defende que a gente deve se alimentar de tudo que é oferecido, porém com moderação, que também eu respeito. O que eu não respeito, e aí eu volto a citar a Mayra Card, ficou ruim assim. O que eu não respeito, e aí eu volto a citar o caso da Mayra Card, é a questão do terrorismo alimentar. Isso eu não respeito, tá? Eu acho que o que ela faz, muitas vezes, é desrespeitoso do ponto de vista técnico. Você rala para ter uma saúde legal, você rala para ter uma saúde legal, para ter uma segurança alimentar legal. Quando eu falo segurança alimentar, não é estatal não, tá? É saber o quanto de calorias eu vou conseguir ingerir, qual é o meu balanço energético, quanto eu ganho, quanto eu perco ao longo do meu dia, se eu trabalho em déficit calórico, se eu trabalho praticamente em um superávit ou um hiperávit calórico. Tem gente que ingere por dia 6.000 calorias. Eu era um desses caras. E eu provo a vocês como. De manhã eram 3 fatias de pizza que tinham ficado da noite anterior, que eu ainda estava fazendo a digestão. 3 fatias de pizza, pão, mortadela, queijo, e eram mais 3 pães. E aquela coca que estava na geladeira. E não era aquela coquinha, aquele copinho de Coca-Cola, não. Era o litro de Coca-Cola se deixasse. Hoje eu tomo refrigerante porque eu consigo sintetizar mais rápido o refrigerante, mas o trabalhador hoje que precisa de força, né? Eu vou comer essas frutinhas, essas comidinhas e vou bater uma laje. Eu entendo que você precisa de sustância, mas você precisa procurar um nutricionista. Deve ser uma preocupação também do governo, do Ministério da Saúde, da Anísia Trindade, a questão do combate à obesidade no Brasil. Existem obesos, como eu falei, que são obesos
mas são subdesnutridos ou desnutridos, porque desnutrição é déficit de nutrientes, obesidade é aumento de gordura visceral, por aí vai, sobrepeso e gordura visceral. Então, assim, quando a gente para falar desse terrorismo nutricional, cara, eu particularmente, eu tenho muito medo desse terrorismo nutricional, porque ele afasta o trabalhador de uma qualidade de vida. E você que é empresário, você que é dono de empresa, você que é empreendedor, e você por algum momento oferece algum tipo de refeição para o seu funcionário, seu colaborador, cara, é mais barato você oferecer fruta, é mais barato você oferecer arroz e feijão sem aquele excesso de temperos, é mais barato você oferecer um franguinho, é mais barato você oferecer... Não precisa ser salada não, tá? Eu tô falando de alface picado, a cozinheira pode cortar ele na mão, alface ou faca mesmo, 2 dedinhos você corta, você tem tiras de alface, sem molho, aqueles molhos concentrados com sal, você pode oferecer maçã, banana. Eu ganho banana, cara. Agora no hortifruti que eu compro, lá perto da escola que eu dou aula, eu passo lá, o cara, professor, tem ali pra você pegar, viu? Aí na hora do intervalo eu vou lá, o cara me dá a banana que ela tá começando a ficar preta, tá começando a perder a característica plástica dela. Pô, isso é que é o grande desafio pra galera, mudar essa mente do trabalhador, sabe? Então eu defendo, e é uma proposta que eu faço aos candidatos a vereador no ano 2024, eu não serei candidato, e eu defendo que tenha nutricionista basicamente nas grandes concentrações onde é oferecido alimento. Refeitórios de empresa tem que ser oferecido nutricionista, escolas tem que ser oferecido nutricionista. Um nutricionista tem que assinar o plano nutricional semestral daquela escola ou daquele local. Locais que ofereçam alimento, deve ser oferecido também o acompanhamento de um nutricionista. Eu não estou falando de sabido de nutrição não, tá? Porque eu sou um cara somente que leio, eu não sou nutricionista de formação. Eu defendo que tem que ter um nutricionista, pessoa que cursou graduação em nutrição, que tem registro ativo no conselho, que sabe praticamente as necessidades daquele grupo, que fez anamnese do grupo, que sabe quais são os pacientes daquele grupo que tem desvio ou disfunção alimentar. Eu defendo isso, tá? E, além do mais, nesses medos que eu estou falando, nós que produzimos conteúdo, e aí já é para encerrar, queria agradecer a todos, nós que estamos aqui, tem essa discussão. Os medos que a gente tem hoje é muitas vezes reflexo da sociedade, na camada da sociedade no qual a gente está inserido. Se você tem uma sociedade hoje que te cobra demais, que te trata como a pior pessoa do mundo, que te faz aquela pessoa sem muito nexo, você vai ter medo da aceitação. Se você não consegue ganhar a grana para se manter, você vai ter medo de perder o emprego. Se você tem medo... Então, esses medos que eu elenquei aqui, da aceitação, da formação, da aceitação do outro, de ter medo de sucesso, ele faz parte muito disso. E, claro, eu estou muito feliz em estar colocando essa nova fase aqui. Se você quiser participar subindo no próximo 082 Podcast aqui na janela, para mim será um prazer. Lembrando que esse podcast vai estar já ao vivo não, perdão, já vai estar direto no nosso canal no YouTube, Ogro Web TV. Sigam o canal Ogro Web TV lá no YouTube. E, claro, eu vou estar fazendo a divulgação desse vídeo a semana toda, porque o próximo vídeo já sai na próxima sexta-feira, a partir das 18 horas. Nós vamos voltar a postar o 082 Podcast lá, tá bom? Queria agradecer a todos, eu sou Elton Santos, o Ogro do canal Ogro Web TV. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. E é isso, gente, nova fase, novas mudanças, mas ainda o bom e velho Ogro continua aqui com vocês. Beijo do Ogro e até mais. Tchau, tchau.